Vale da Estranheza de Ciência Todo Dia. Vou deixar o likezinho aqui, já sou inscrito no canal. E bora! 2004 foi o... Só pra relembrar, rapaziada, que eu tô assistindo esse vídeo em live, eu faço live todos os dias, 19 horas, na Kik, link na descrição. E 99% das pessoas que assistem meu conteúdo no YouTube não são inscritos, então, pô, clica no botão de se inscrever, comenta e dá like. Bora. ano de lançamento do Expresso Polar, um clássico de Natal. Bom filme, tá? O filme tem uma mensagem bonita, Tem. mas ao mesmo tempo, uma coisa muito estranha. Não lembro também do Muitas filme. pessoas tanto, né? assistiram ao filme inteiro tendo uma sensação desconfortável. Só que Não muitas lembro do delas filme. sem saber dizer exatamente o porquê. E não, eu não estou falando apenas de crianças. Mesmo hoje, adultos assistindo esse filme provavelmente vão sentir um desconforto. Tu precisa reassistir pra lembrar. Mas e se eu dissesse que existe uma razão por trás desse desconforto? Ao mesmo tempo em que o filme chama atenção pela estranheza, ele também chama atenção pela tecnologia. Se vocês perceberem como as personagens se movem e as expressões que elas fazem, vocês vão perceber que elas são humanas, mas não exatamente humanas. Certo. Só que o problema não é o filme ser uma humanoides. animação, muito pelo contrário. Eu posso assistir Toy Story até hoje e eu ainda vou chorar no final e achar o filme maravilhoso. Eu também. Então por que Tava que conversando algumas sobre isso pessoas hoje, o se 3 sentem esquece. tão estranhas Quem não chora no 3 não tem incomodadas coração. assistindo o Expresso Polar? Eu não vou segurar o mistério por muito tempo, Obrigado. porque esse assunto é fascinante. Vamos. O problema não é ser Vou me uma amarrar no canal animação. desse cara, mano. O problema é ser uma animação muito realista, só que não realista o suficiente. E isso, na verdade, tem a ver com robôs. Essa discussão existe desde a década de 1970, quando um professor de robótica chamado Masahiro Mori publicou um artigo. Ele analisou a reação das pessoas em relação a robôs e ele chegou a uma conclusão bastante inusitada. Quanto quê? mais alguma coisa se parece com um humano, mais afinidade nós temos com essa coisa. Sim. Até certo ponto. Sim, no marketing é mais ou menos isso que a gente estuda. Gera empatia, gera conexão. O humano gera conexão. Por isso que a gente prefere fazer as campanhas sempre com pessoas do que só voz e imagens do fundo. Não gera tanta conexão. Se a coisa quase se parece com o ser humano, e o quase aqui é muito importante, a afinidade diminui até virar uma espécie de aversão àquela coisa. Mas se a coisa passar desse ponto e for exatamente igual a um ser humano, a afinidade que nós teremos com ela começa a subir novamente e de forma muito rápida. E esse ponto em que nós chegamos a uma aversão é conhecido como Vale da Estranheza. E uma forma interessante de visualizar ele olhando esse gráfico aqui. E eu vou explicar isso em outras palavras. Um robô industrial tem 0 características humanas. A nossa reação quando nós vemos um é praticamente de indiferença. Certo. Isso Vamos coloca lá, o robô então. industrial praticamente no 0 do gráfico. Porém, quando você coloca algumas características humanas nesses robôs, por exemplo, aqueles robozinhos que Humanoide. têm pernas e braços e dançam, você começa a criar uma espécie de carinho por aquele Sim, robô. pior que sim. Muitas pessoas sentiram isso E com eu, o vídeo doutor? dos funcionários da Boston Dynamics chutando os robôs em uma demonstração da estabilidade deles. É, também Muitos de gostei. nós ficamos com uma pena genuína do robô. Aham. Agora, quando nós nos aproximamos ainda E o Matrix vai acontecer por essas merda aí. A gente fica maltratando o robô e o robô não vou esquecer dessa merda não. Agora com IA eles pensam, eles fazem tudo. mais de características humanas, mas muito importante, não de forma perfeita, nós começamos a achar estranho. Um exemplo perfeito disso é a robô Sofia, ou esse robô aqui chamado Telenoid. Eu não gosto também Respondam não. de maneira sincera nos comentários. Não gosto. Vocês dormiriam no mesmo quarto Não. que eles? Não, tu, Plank. Eu só Não dormiria confio. de jeans e luz acesa. Mas quando nós passamos desse ponto de Não confio. quase perfeição e nós atingimos a verdadeira perfeição, onde eles são Também não dormiria, não. exatamente iguais aos seres humanos, Não dormiria. a afinidade começa a aumentar ao Mas pra máximo. dormir não. E o Masahiro percebeu isso lá em 1970. E ele chamou esse vale do gráfico de Vale da Estranheza. E o Vale da Estranheza é isso. Ele é um ponto onde as coisas parecem quase humanas, mas esse quase faz com que a nossa reação para aquela coisa seja de aversão ou estranheza. E embora o Vale da Estranheza tenha surgido originalmente em pesquisas como robótica, nós vemos ele em uma infinidade de coisas. Só antes de dizer como o Vale da Estranheza fez o filme Shrek ser reeditado, eu gostaria de falar com as pessoas que estão em cima do muro sobre aprender uma habilidade nova hoje. Esse vídeo foi feito em parceria com a Alura, que é a maior escola online de Vamos lá, tecnologia do Brasil. E na Alura você pode aprender habilidades novas como programação, edição de vídeos e até inovação no conforto da sua casa. Vamos O lá, melhor de Jay. tudo é que você aprende de verdade, Rapaziada. porque a Rapaziada, acho que eu já falei um react, mas eu não pulo ad não porque eu já tô reagindo ao conteúdo do cara, entendeu? Não tô pagando. Mesmo em live,
eu assistindo o ad dele, eu tô respeitando o conteúdo dele, entendeu? O patrocinador pagou pra isso aparecer no vídeo, então nada mais justo do que aparecer no meu vídeo também. O Lura cara é uma pagou. escola de verdade. Os cursos são todos feitos e aprovados pela Lura e você é acompanhado pelos professores enquanto você aprende. E cada habilidade nova aumenta muito as suas chances de entrar no mercado de trabalho ou conseguir um upgrade de carreira. Então saia de cima do muro e venha pra Lura aprender uma habilidade nova hoje. Vai lá, E rapaziada. pra ajudar, se vocês usarem o link que está aqui na descrição, vocês ganham 10% de desconto na assinatura do site. Não percam, é sempre bom estar preparado para quando a bebam era das água. máquinas chegar. Agora, de volta ao Vale. Bora. O Vale da Estranheza é levado em conta quando estúdios estão fazendo filmes ou algum jogo novo. Tão em conta, na verdade, que eles já refizeram toda a animação de alguns filmes por causa disso. Talvez o exemplo mais famoso seja o filme Shrek, que na versão Bom original pra caralho. contava com personagens humanos muito mais realistas, principalmente a princesa Fiona. Quando eles fizeram os testes Jesus do céu. antes de lançar o filme, eles perceberam que muitas crianças tinham medo ou ficaram bastante incomodadas. Uma coisa horrorosa. E isso foi o suficiente para que todo o filme fosse reeditado de uma maneira que tornasse a princesa Fiona mais cartoonizada e menos realista. A própria Disney e a própria Pixar sempre fazem os seus personagens humanos serem mais cartoonizados, justamente para evitar que o Vale da Estranheza entre em vigor e isso afete a reação do público com o filme. Mas essa não é a única conclusão que o Masahiro chegou quando ele estudou sobre o Vale da Estranheza. Ele também percebeu que os picos de estranheza e aversão ficam mais acentuados quando as coisas se mexem. É só olhar para isso aqui. Do lado esquerdo, uma imagem estática da robô Sofia que eu achei no Google. Certo. E do lado direito, eu pedi para meus editores fazerem ela piscar. Por acaso a robô Sofia piscando te deixa desconfortável? Mas as Deixa. coisas nunca param de ficar fascinantes. Deixa. O Vale da Estranheza aparentemente não é algo exclusivo aos seres humanos. Em 2009, em um estudo da Universidade de Princeton, um teste com macacos foi feito. Eles primeiro mostraram uma foto de um macaco real, depois um cartoon de acidental. macaco em 3 dimensões e logo depois um rosto de um macaco realista em 3 dimensões. E os macacos reais evitavam de olhar para a renderização realista em 3 dimensões. Tá vendo? Exatamente como se eles tivessem uma versão como nós temos. Um Vale da Estranheza versão macaco. Mas qual que é Até a porque razão nós somos. por trás? Vocês acreditam na Por evolução que nós do macaco, precisamos rapaziada? ter a versão de coisas que se parecem com humanos, mas não são exatamente os seres humanos? E aqui eu preciso deixar claro que a razão por trás do Vale da Estranheza não é um consenso. Muita pesquisa está sendo feita. Um dos principais motivos seria uma espécie de violação da norma humana. Em outras palavras, quando alguma coisa se parece muito com um ser humano, nós automaticamente focamos em todas as características que não são humanas. É, com E certeza. isso gera Chama desconfiança. mais Se nós atenção. vemos um robô extremamente parecido com um ser humano, mas que se mexe de forma robótica ou sem expressões naturais faciais, nós focamos muito mais nessas características e isso gera estranheza. Já em 2006, um outro artigo trouxe a ideia de que o nosso cérebro não lida muito bem porque isso bate de frente com os mecanismos que o nosso cérebro tem para tentar nos proteger. O nosso cérebro tem diversos mecanismos para evitar que nós fiquemos obcecados com a nossa própria mortalidade. E isso inclusive é um mecanismo de preservação da espécie. Quando nós nos colocamos de frente com um objeto quase humano, mas que não é exatamente humano, nós estamos dando de cara com algo que teoricamente é eterno. Ou seja, esse robô quase humano não vai ficar doente, ele não vai envelhecer, e isso bate de frente com mecanismos do cérebro, como por exemplo a ideia de que a mortalidade é um fato para todas as criaturas. Mas por outro lado, uma ideia bastante interessante que também é muito citada quando você pesquisa o Vale da Estranheza é que ele surge pelo nosso instinto de evitar doenças. Nós temos um instinto de autopreservação. E uma das formas de se preservar é evitar coisas ou pessoas que pareçam ter algo contagioso. E isso também pode ser uma das razões pelas quais nós nos sentimos estranhos quando vemos pessoas doentes deitadas na cama. Aplicando isso aos robôs, nós olhamos para eles e vemos que falta algo que os tornaria 100% humanos. E o nosso instinto de sobrevivência nos leva a achar que aquilo foi causado por alguma doença ou problema que poderia nos atingir. Já outros pesquisadores afirmam que o Vale da Estranheza existe porque, de alguma forma, essas coisas de aparência humana seriam uma afronta à identidade humana. E isso bateria de frente com questões biológicas e até religiosas. Se o robô é humano, até com o tique ele tá. De humana. Ah. E isso essas coisas de aparência humana seriam uma afronta à identidade humana. E isso bateria de frente com questões biológicas e até religiosas. Certo. O que nos faz humanos e o que nos diferencia dos robôs?
o fator biológico, A porque vida, a gente é. é feito de carne e osso, ou quem sabe é porque nós temos Alma. alma, até mesmo Obrigado. seria difícil de categorizar o que é humano e o que não é humano. E o nosso cérebro gosta de caracterizar coisas, afinal a nossa sobrevivência por muito tempo Depende disso. E Ainda isso depende nos até hoje. leva até outra explicação, que se chama sinais perceptuais conflitantes. Essa é a ideia de que o nosso cérebro teria duas reações opostas a um mesmo estímulo. É quase como se ele tivesse dificuldade em reagir a alguma coisa, tipo um robô quase humano, e não conseguisse chegar em uma resposta de o que nós deveríamos sentir. E essa demora, por sua vez, causaria em nós uma espécie de estresse psicológico, explicando o Vale da Estranheza. E uma coisa que ajuda a corroborar essa ideia é que em alguns trabalhos recentes, de 2013 e 2015, pesquisadores concluíram que quando o cérebro sofre esse tipo de estresse, ele acaba dando o sentimento de aversão. É quase como se a nossa cabeça decidisse: eu não sei lidar com isso, então eu vou simplesmente evitar isso. Afastar. Que é Sim. basicamente como a maioria de nós lidava com a vida na adolescência. Com as Como pessoas. vocês já devem ter Exatamente. percebido, são várias explicações para tentar explicar o Vale da Estranheza e até hoje nós não temos uma resposta 100% correta. No entanto, existem algumas críticas a essa ideia e até mesmo algumas pessoas que negam a existência do Vale da Estranheza. Alguns falam que o Vale da Estranheza só existe para alguns casos específicos e não é uma regra geral. Ou seja, é possível você encontrar algo quase humano que você tenha afinidade e você só teria aversão às coisas que fossem verdadeiramente bizarras. Outra ideia seria que o Vale da Estranheza nada mais é do que nós lidando com uma coisa nova, já que a existência de robôs humanoides e desenhos tridimensionais é recente em relação a toda a história da humanidade. Talvez em algumas gerações o Vale da Estranheza deixe de existir porque todos nós estaríamos acostumados com todas essas novidades, principalmente robôs humanoides. Mas apesar disso, o Vale da Estranheza é real o suficiente para empresas multimilionárias se preocuparem e até refazerem jogos e filmes levando em conta esse fenômeno. Então qual seria a forma mais fácil de evitar o Vale da Estranheza? Uma delas seria claramente deixar as coisas indistinguíveis entre um ser humano e a coisa, ou seja, uma réplica perfeita de um ser humano. O problema é saber o que é ser humano exatamente. Nós já temos robôs com textura de pele, brilho dos olhos e até expressões faciais. Mas imitar o que um ser humano faria parece ser uma dificuldade à parte. A outra possibilidade é você ir para o lado oposto do gráfico e tornar as coisas menos humanas. Inclusive essa é a forma que a própria Disney encontrou de evitar o Vale da Estranheza. Todos os personagens humanos têm características que tornam eles menos realistas. E nós estamos ok com isso. Tipo o formato do rosto da Elsa. Não é algo que você para e pensa, será que é uma humana real ou será que é um desenho? Você sabe de cara que é um desenho. E quem sabe nos impactos mais interessantes disso é que na própria robótica nós parecemos estar indo em uma tendência que nos leva cada vez mais para longe de características humanas em robôs do que o contrário. Quem sabe robôs que não se pareçam humanos sejam realmente a solução. Mas o que realmente me deixa acordado de noite é que se o Vale da Estranheza for realmente algo biológico que nós desenvolvemos ao longo da nossa evolução, isso talvez queira dizer que em algum momento da nossa história nós tivemos que cuidar com coisas que pareciam humanas, mas que não eram. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, um bom vídeo. Fica aí questionamento, né? O que é humano e o que não é. Será que... Aí a gente entra naquela teoria aqueles reptilianos que existem aí, estão no poder até hoje nos Estados Unidos. Todo mundo sabe, só não acredita quem não quer. É isso, rapaziada. Deixa like, se inscreve no canal, tamo junto.